Galera, Rafael Pestana é o cara. Eu acho que vocês têm que escrever rápido, porque esse é o cara nota 10. Agora vamos falar sobre o Vasco, Vasco da Gama, que foi o único carioca a vencer na rodada, né? Venceu por 2-1, numa atuação muito abaixo, né? Eu até assim, eu discordo quando a gente falou, né? Você tinha falado anteriormente que o Vasco jogava muito melhor do que os times ali de baixo. Eu discordo um pouco disso, porque eu acho o time do Vasco, né, tem umas peças muito assim, né, impactantes, né, e diferenciais para não são jogadores para lutarem para rebaixamento. Eu acho que esses jogadores estão rendendo menos do que podem render. Por exemplo, o Léo Pelé, que está no banco agora, é um jogador que não é um jogador para brigar contra rebaixamento. É jogador ali de meio de tabela para cima, né? Ali meio de tabela, né? Então, um jogador assim, o Verratti mesmo é um bom centroavante, mas também não é excelente. O Vasco, para mim, né, bem abaixo. E o Ramon Dias concordou com isso. Né? Ontem, depois do jogo, ele fala que o Vasco foi menos. Jogou pior do que o América Mineiro. Né? E o América Mineiro, eu até falei isso nos palpites no último programa, que era um time que não ia dar vida fácil para o Vasco, né? O Vasco teve muita dificuldade, comprovou isso, e jogou um futebol bem abaixo e foi salvo pela individualidade do Payet, né, que faz um golaço de falta, e o Vasco sai vitorioso. Né? O Léo Jardim é o grande jogador do Vasco, né, o grande atleta do Vasco dessa temporada, disparado, né, salvou o Vasco mais uma vez, né? E o Vasco aí jogou muito mal, o treinador concordou e eu queria que você falasse, Will, porque assim, como você lembrou antes da bola rolar aqui no Peixão Futebol Clube, sobre a tabela do Vasco. O Vasco pega Cruzeiro fora, Atlético Paranaense fora, Corinthians em casa, Grêmio fora e Bragantino em casa. Meu Deus, é só jogaço, só pedreira. Todos esses são muito difíceis. O Vasco tem aí uma série de atuações bem abaixo. Contra o Botafogo guerreou, né, mas jogou um futebol bem abaixo. Né? Depois, contra o Cuiabá foi a mesma coisa. Enfim, o Vasco vem jogando mal, mas vencendo, que é o que importa. Mas essa atuação abaixo preocupa para os próximos jogos, porque os desafios dos próximos jogos serão desafios maiores. Fala com a gente, Will. A única coisa que você falou que eu discordo no sentido até metafórico da coisa, né? Que você falou que o craque para você do Vasco é o Léo Jardim. E para mim, o craque do Vasco é a sua torcida, porque sem a torcida do Vasco da Gama, que lota São Januário jogo após jogo, quando é no Maracanã, lota o Maracanã e apoia o time incondicionalmente, o Vasco não estaria ainda vivo no campeonato. É o camisa 10 e faixa do Vasco, né? É o camisa 10 e faixa do Vasco, exatamente, sem dúvidas. Ontem, no jogo contra o América Mineiro, isso ficou totalmente perceptível. O Vasco teve uma atuação muito abaixo, realmente, como você já brilhantemente citou. O Vasco foi muito mal na partida ontem. O América Mineiro esteve perto da vitória o tempo todo e venceu numa cena do América Mineiro, né, que joga bem em boa parte dos jogos, mas não consegue ter êxito, né? Mas assim, o Vasco tomou bola na trave, o Vasco errou muitos passes, o Vasco realmente ontem jogou muito mal. E nessas últimas partidas, eu concordo com você que o Vasco caiu um pouco de produção. Aquilo que a gente falava, né, umas semanas atrás, que o Vasco jogava muito melhor que seus adversários que estavam brigando contra o rebaixamento, né? Nessas últimas rodadas, o Vasco caiu um pouco de produção, mas continuou conquistando resultado, né, nesses jogos em casa, né? Especialmente contra o Botafogo e agora contra o América Mineiro. E assim, eu falo para você, essa vitória contra o América Mineiro, caso o Vasco realmente consiga confirmar consiga confirmar que vai escapar, né, da briga contra o rebaixamento, né, que vai continuar na Série A, né, consiga confirmar sua permanência na Série A, para mim, o Vasco terá conseguido essa permanência na Série A
ontem. O Vasco teria conseguido essa permanência na Série A ontem. Se você que está aqui vendo o vídeo, caso você seja professor... daí eu estou falando com o professor de português. O tempo verbal correto, o Vasco terá conseguido essa vitória ontem, porque eu quero dizer que a vitória de ontem foi fundamental para o Vasco nessa briga, porque você trouxe agora para a gente, né? Uma coisa que eu já tinha observado, a tabela do Vasco daqui para frente vai ser muito difícil. O Vasco tem jogos muito complicados daqui para frente. Atlético Paranaense fora, tem Cruzeiro, como você já citou. Lá na frente vai encerrar com o Bragantino, né, se eu não me engano. Assim, vai pegar o Corinthians em casa. O Corinthians ontem que venceu o Grêmio, na Arena Grêmio. O Corinthians que é um time muito difícil de furar essa barreira. Então, assim, a tabela do Vasco é muito complicada para daqui para frente. Então, até por conta disso, essa vitória de ontem foi fundamental para a trajetória do Vasco, que vai precisar ainda de muita concentração, vai precisar acertar os erros nessa data FIFA para melhorar o seu rendimento, porque o Vasco vai precisar sim melhorar seu rendimento nessas últimas partidas que faltam, nessas últimas 5 partidas, né, para a equipe do Vasco da Gama, para o Gigante da Colina. Senão, o Vasco terá muitas dificuldades nessa briga contra o rebaixamento, pois os jogos que restam para o Vasco não são fáceis, pelo contrário, o Vasco terá muitas pedreiras pela frente. Por isso, reitero, se o Vasco conseguir seu objetivo, para mim, esse objetivo terá sido conquistado ontem, porque a vitória de ontem para o Vasco foi fundamental. E aí a gente vê o craque, né? O Payet nem fazia uma partida assim brilhante tecnicamente, começou no banco, né? Até pelas questões físicas dele, que ele está tendo ainda suas particularidades, né? Natural, um jogador mais experiente, mas na hora que precisa decidir, na hora que tem uma bola, o jogador consegue fazer a diferença, e ele demonstrou isso mais uma vez. Por isso que é importante você ter jogadores assim no seu time, né, fora de série, né? É o caso do Arrascaeta no Flamengo, que pega uma bola e decide, é o caso do Hulk no Atlético Mineiro, enfim, é o caso de tantos jogadores aí que a gente pode citar, né? Quer dizer, nem tantos assim, né? Porque um craque, um jogador fora de série, muitas vezes tá difícil a gente achar no futebol. Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestana. Vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestana.